Olá pessoal, eu sou o professor Dailson e começando mais uma aula de Biologia, vamos falar sobre o filo Nematóida, ou também muito conhecidos como Nemateumintos. Euminto significa verme e nema de cilíndricos. Então aqui nós temos os vermes cilíndricos, conhecidos como Nemateumintos ou filo Nematóida. Esse filo ele comporta animais aquáticos e terrestres que podem ser parasitas, inclusive nesse grupo encontramos um parasita muito conhecido nosso, que é a lombriga, mas também existem vermes de vida livre. Seu tamanho pode ser variado, atingindo apenas alguns milímetros de comprimento, mas também pode atingir alguns centímetros, como 50 centímetros. Simetria deles é bilateral. O corpo do animal a gente vai encontrar uma região anterior, que é onde a gente chama de cabeça, e uma região posterior. Também podemos dividir em dois lados, esquerdo e direito, e também ventral e dorsal, portanto, simetria bilateral. São animais triblásticos, isso quer dizer que lá na fase embrionária possuem três folhetos germinativos, a endoderme, a ectoderme e a mesoderme. São animais protostômios, ainda na fase embrionária surge uma cavidade chamada blastoporo, e esse blastoporo vai dar origem à boca nesses animais. Esses animais são os primeiros a apresentarem ânus, então eles vão ter um sistema digestivo completo, começando em boca, terminando em ânus. E são pseudocelomados. Apesar de terem a mesoderme e apesar de formarem uma cavidade corpórea que abriga os órgãos, essa cavidade ela não é inteiramente revestida por mesoderme, portanto chamamos de pseudoceloma, então esses animais são os pseudocelomados. Aqui nós temos uma estrutura básica desses animais e eu queria destacar o sistema nervoso. Esses animais possuem um sistema nervoso ganglionar, ou seja, na região anterior aqui da cabeça, vamos encontrar os gânglios cerebrais, tá? A região mesmo de centro de comando do sistema nervoso, e possuem dois cordões nervosos. A questão é que nesses animais o cordão nervoso, um é dorsal e o outro é ventral. Diferente dos plateumintos que a gente tinha visto nas aulas anteriores, que é um de cada lado do corpo do animal, né? Aqui nós temos um dorsal e um ventral. Então esses cordões nervosos são responsáveis por perceber sensações, né, como temperatura, luminosidade, e essas sensações elas são transferidas para o sistema nervoso central, que vão processar essas informações. Aqui nós temos também sobre o sistema digestório, como eu já havia destacado, ele começa em boca e termina em ânus. Isso quer dizer que é um sistema digestório completo. Então, na boca, né, a gente vai ter as peças bucais, que ajudam na mastigação, no processamento do alimento, e aí destaca-se a presença de uma moela, né? Essa moela ajuda ainda mais na mastigação, na trituração do alimento, e aqui começa, né, propriamente dito, o intestino do animal, que vai, né, passar a absorção do alimento e levar esse excesso de alimentos para o ânus. Destaque aqui que esses animais eles possuem também um sistema excretor, e esse sistema excretor ele tem, né, uma função de recolher os produtos nitrogenados, as excretas, e vai trazer para uma região conhecida como poro excretor. Então tem uma região específica para fazer a excreção. Então é como se fosse o sistema urinário desses animais. Na região mais posterior, ou seja, mais para o final, a gente vai observar a presença de alguns dos órgãos reprodutivos, né? A gente vai encontrar nesses animais alguns monóicos, mas também a grande maioria são dioicos, quer dizer que tem o macho e a fêmea. Então aqui nós temos o ovário, né, os ovários no caso das fêmeas, que são responsáveis por produzir os óvulos. No caso dos machos, a gente vai encontrar os testículos. E lá no final, próximo do ânus, a gente vai encontrar o poro reprodutor, que é por onde ocorrem as trocas, né, de gametas. Como eu havia destacado, né, a gente tem aqui o poro excretor, que é mais, né, para a região anterior do corpo do animal, e o poro genital, por onde ocorrer as trocas de gametas, e aqui nós temos, né, as cloacas com espículas copulatórias, ou seja, uma região bem terminal do animal que vai ajudar esse animal a fixar, a prender-se, né, no parceiro para realizar as trocas gaméticas. Aqui nós temos o sistema excretor, que ele é conhecido como tubo H, porque são dois tubos que se estendem, né, pelo corpo do animal, que vão recolher todas as excretas e trazer para esse poro excretor um formato mesmo da letra H do nosso alfabeto. Aqui a gente encontra uma visão geral do corpo desse animal, vou dar um destaquezinho aqui nessa imagem, né? Vejam que é um animal de corpo cilíndrico, né? O corpo do animal
é um tubo, né? Um tubo que se estende, né, por todo, né, a estrutura do animal. Os cordões nervosos, como eu disse para vocês, um está superior, cordão nervoso dorsal, aqui em cima, e um cordão nervoso ventral cá embaixo. Bem ao centro a gente consegue ver a presença do intestino, tá? Que é por onde o alimento é absorvido, né? Ou seja, passou pelo processo de trituração e ele vai ser absorvido os nutrientes. E também destacam-se aí algumas estruturas reprodutivas. Esses animais eles possuem uma musculatura longitudinal, então esses animais eles vão ter um movimento muito característico, né, dos nematódeos. E aqui a gente para ter uma noção sobre os tamanhos, né? Como eu disse para vocês, a grande maioria é dioica, ou seja, existe o macho e a fêmea, e as fêmeas têm uma tendência de serem muito maiores que os machos, né? Porque elas vão abrigar o útero, onde serão produzidos os ovos do verme, então tem a tendência que eles são maiores, tá? Então a gente tem aqui, para a gente ter uma noção de tamanho, esse segundo representa a Ascari lubricoides, que são um dos maiores vermes nematódeos. A gente tem lombrigas de 20 a 35 centímetros, existem até alguns poucos registros de animais maiores que isso. Aqui no final a gente tem o Enteróbios, que também é conhecido como Oxiúrios, né? São animais que atingem apenas alguns poucos centímetros de comprimento. Então, pessoal, esses são os vermes nematódeas, ou seja, vermes cilíndricos, que são animais pseudocelomatos. Então, pessoal, a gente continua na próxima aula falando, né, sobre outros filos animais. Um grande abraço a todos.